Saudações, amados seres de luz, saudações a todos. É uma honra estar aqui com vocês hoje, em mais uma live. Dessa vez, ah, o Lucas teve que se ausentar um pouquinho, mas eu estarei com vocês ancorando esse processo, ancorando todas as energias, e hoje uma live diferente. Hoje eu gostaria de começar com vocês uma nova série de vídeos, certo? E nessa série de vídeos nós vamos explicar um pouquinho quem são e o que são os aspectos da espiritualidade no geral. Então, para começar com vocês hoje, eu escolhi um ser muito especial. Senti, na verdade, de conversar com vocês sobre esse ser, que é a amada deusa da justiça Porte. Muitos de vocês podem não conhecer ela, por isso que eu resolvi começar a série de vídeos e esse movimento com ela. Porque ela é um ser totalmente diferente, um ser totalmente divino, de muito amor, muita paz e que muitas pessoas não conhecem, mas ela tem uma propriedade, uma facilidade de abrir os caminhos que pode ancorar muito e auxiliar muito vocês. Deixa eu só tirar o fone rapidinho. Então, hoje vou explicar um pouco sobre ela, vou mostrar ela, preparei alguns slides, hoje estamos preparados. E vou contar um pouco com vocês e no final eu gostaria de fazer um ancoramento. Vai ser talvez uma live um pouco mais rápida, no máximo 1 hora. A gente se estender não tem problema também. E gostaria de agradecer a todos. Primeiramente, como é live de segunda, no sábado teve o curso dos Arcturianos, foi sensacional. O comandante Arcturius, depois de talvez muito tempo longe, veio, nos presenteou com todo amor, com toda paz, com toda luz. E foi sensacional, ficamos muitas e muitas horas ali conversando, respondeu às dúvidas de todo mundo, participou, todo mundo teve a oportunidade de conversar com o comandante. Então fica aí um convite para vocês do próximo curso que teremos. Nós teremos mais 2 cursos extras da escola, né? Porque tem a escola. Então a escola sempre vai estar aberta a todos. É uma egrégora muito, muito positiva, de muita luz, de muitos ensinamentos. Sempre vai estar aberta para cada um de vocês. Mas nos meses que se seguirem, no mês de outubro, teremos o curso dos canalizadores. Que o Davi, como vocês sabem, ele canaliza diversos seres, diversas entidades, seres de muita luz, vai ensinar as técnicas para você também poder canalizar no seu trabalho. Se você trabalha com mesa e gostaria de passar as mensagens dos guias para as pessoas que você atende. Enfim, no geral, ensinar as canalizações da forma mais adequada possível. Vai ser dia 30/10, então corre porque vai ter o processo das inscrições logo mais. E em novembro, dia 27 de novembro, se eu não me engano, vai ter o processo da canalização, da passagem da mesa crística. Uma mesa canalizada pelo Davi, para vocês poderem fazer os atendimentos de limpeza, de muita luz. Também, o público é geral, pode ser qualquer um dos seres, certo? Se você sentir no coração de fazer, faça. Mas vocês também podem utilizar depois ambos os cursos para os atendimentos presenciais com as pessoas que vocês ancoram, com as pessoas que vocês auxiliam e tudo mais. Certo? Gratidão a todos. Hoje estou sozinho aqui, então vou passar um pouquinho para poder ver o chat, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão da chama violeta. Pessoal falando aqui que o curso foi muito, muito positivo. Saudações a todos, gratidão. E hoje então nós vamos falar um pouquinho da chama violeta. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma pequena introdução sobre o que são os mestres ascensionados. Muitas pessoas me perguntam, Saint-Germain, Hilarion, o que são esses seres? O que são os seres ascensionados? Seres ascensionados são aqueles seres que durante as vidas aqui na Terra, a gente fala dos seres ascensionados da Terra, né? Tem seres ascensionados em todos os planetas. Mas durante as vidas e passagens na Terra, eles saíram da roda kármica. Então eles pararam de ter esses processos kármicos e eles ascensionaram, eles subiram de degrau. Eles saíram dessa percepção mundana do karma e, com muito merecimento, muito trabalho, foram para um grau de ascensão e muitos deles são regentes dos raios. Então, dentro da nossa cultura humana, lógico que tem muitos outros raios, tem infinitos raios, porque Deus é infinito, mas dentro da nossa cultura humana, hoje nós temos conhecimento de mais ou menos 7 raios mais um, que é o turquesa. Cada um desses raios é uma particularidade, ou seja, é uma forma de Deus se expressar. Todos eles são Deus, perdão, mexi aqui no microfone.
Todos eles são Deus, mas são formas diferentes de Deus se expressar. Vou dar um exemplo para vocês. O primeiro raio, se eu não me engano, vou pegar aqui o raio azul. O raio azul é o raio de Arcanjo Miguel. É um raio voltado à proteção. Então, eu gosto de dar o exemplo individual de nós pensarmos Deus como uma luz una, uma luz grande aqui na direita. E nós temos um prisma. Esse prisma reflete o todo do Deus em diversas cores, diversas formas do arco-íris. Cada uma dessas cores é um raio. Então todos são Deus, todos são uno, mas cada uma dessas cores representa uma faceta de Deus. Então o raio azul é o raio que representa a faceta da segurança, da proteção de Deus. Então nós temos como representantes desses raios o Arcanjo Miguel, que muitos pedem a sua proteção. Por quê? Por que pedem a proteção? Porque ele está associado no trabalho do raio azul, que é um raio de proteção do divino. Nós temos o Mestre Hilarion, a Mãe Maria, que é ligada ao raio verde. O raio verde é a faceta da cura, da verdade. Então Deus, a partir do raio verde, se manifesta na Terra como cura e verdade. Essa é a forma que ele consegue se manifestar naquela vibração. E cada um desses raios é uma frequência. Então, quando nós acessamos um desses raios, nós acessamos aquela frequência. E dentro daquela frequência, nós temos os seres que regem aquelas frequências. Então, como eu citei, dentro do raio azul, nós temos o Arcanjo Miguel e seu complemento divino, porque os seres, quando eles pertencem em determinado raio, isso é uma explicação importante. Quando nós temos o Arcanjo Miguel em determinado raio, nós temos a chama gêmea de Arcanjo Miguel também naquele raio. Por quê? Porque a chama gêmea são duas partes de uma única faceta. Então, os dois seres são do mesmo raio divino. Então, por isso que quando nós falamos dos Chohãs, o que são os Chohãs? São os mestres ascensionados que regem esses raios. São seres humanos, que já foram humanos, que ascensionaram, tiveram um merecimento, entenderam. Um exemplo claro deles é Jesus. Ascensionaram e, dentro do merecimento divino de cada um desses seres, eles receberam a honra de poderem administrar um determinado raio, uma determinada faceta de Deus. Olha como é importante isso. Eles receberam a honra de administrar uma faceta de Deus. Uma parte do divino é dado a eles para eles poderem vibrar naquela frequência. Então eles adquirem o poder de administrar aquela frequência. Esses são os Chohãs. Esse termo Chohã, às vezes é um pouco abstrato, né? Mas pense em Chohãs como mestres. Então esses são os mestres. Então tu vai ter o mestre do raio azul, como é o Moria. O Moria é o mestre do raio azul. Vamos pegar um nome mais popular. Mestra Rovena, acredito que muito de vocês devem conhecer. A Mestra Rovena é a mestra do raio rosa, que representa o amor de Deus. Então a mestra do raio rosa recebeu o merecimento, recebeu o ancoramento, depois de diversas vidas na Terra, recebeu o merecimento da ascensão e recebeu o merecimento de poder reger um raio. E regendo esse raio, ela adquire aquele raio. E junto com a Rovena, nós temos o complemento divino da Rovena, que, salvo engano, é Paulo Veneziano, que é outro ser que recebeu o merecimento divino, recebeu a ascensão e administra esse raio. Tudo bem? Então, nós sempre vamos ter o Chohã e o seu complemento divino. Por isso que quando nós vemos as figuras dos raios, nós temos tanto a parte feminina quanto masculina. Muitas pessoas perguntam, eu vejo as figuras do raio ou eu vejo sempre um homem e uma mulher como mestres? Por quê? Porque é sempre o polo feminino e o masculino que administram aquele raio. E cada um deles são chamas gêmeas, tudo bem? Nós temos chamas gêmeas, os arcanjos têm chamas gêmeas, os Elohims têm chamas gêmeas. Todos esses seres têm os seus complementos divinos. Então, dentro dos complementos divinos, cada um deles recebe a missão de guiar-se a partir daquele raio. Então, nós temos os 7 raios conhecidos. Lógico que, como eu já falei, existem inúmeros raios. Espera aí que estão me ligando. Existem inúmeros raios, infinitos raios. Mas, aqui na Terra, nesse estágio, nós temos os 7 raios desvendados, mais o 8º, que é o turquesa. O 8º raio turquesa, pelo que se sabe até aqui, ainda não tem um mestre Chohã que administra. E os seus respectivos arcanjos e Elohims estão em segredo. Eu não digo segredo, mas não chegou a hora da humanidade entender o merecimento e receber esses nomes. Porque, lógico, os nomes não são os mais importantes. No sentido de que
A vibração é a coisa mais importante. Mas os nomes permitem acessar aquela frequência. Então, se eu falasse no abstrato, seria mais difícil do que eu pedir, por exemplo, para Arcanjo Miguel. Porque eu consigo visualizar o Arcanjo Miguel. Eu consigo sentir o Arcanjo Miguel. Eu consigo, se ele se presenciar como raio azul, eu consigo identificar o Arcanjo Miguel. E isso possibilita a maior integração do nosso ser com o Arcanjo Miguel. Então, à medida que nós vamos tendo merecimento, nós vamos recebendo conhecimento dos raios, conhecimento das vibrações. Tudo bem? Dito isto, explicada essa primeira parte inicial, pera aí que tá passando uma ambulância. Live é assim, gente, tá passando uma ambulância, eu moro perto do hospital, às vezes acontece. Então, quem não pegou, agora é o ponto crucial, tá? Quem não pegou a primeira parte da explicação, quem está chegando agora na live, inclusive gratidão a todos, eu vos amo muito. Então quem não pegou, quem está chegando agora na live, peço para que comece do início, para entender um pouco dessa parte dos Chohans, dos mestres. Se você já sabe, continua a partir daqui. Se não sabe, pega o ponto inicial do início, porque vai precisar para ter um entendimento do que eu vou falar agora e explicar um pouquinho da porte. E não vai ser só teoria, tá, gente? Hoje a aula vai ser um pouco na sala, um pouco no pátio. Depois eu vou fazer um processo de ancoramento, vocês vão participar, tudo bem? Então, dito isto, hoje nós vamos conhecer Portia. Tá, Pedro, mas quem é Portia? Quem é Portia? Vou botar uma imagem dela aqui para vocês, talvez identifique do modo que vocês consigam visualizar melhor, tudo bem? Fiz uns slides. Então, deixa eu ver se fica assim. Assim talvez fica melhor. Acho que assim talvez fica melhor. Portia é uma das figuras que tem na internet, inclusive não tem tantas, certo? Porque, como eu disse, ela é uma mestra que não teve tanta exposição midiática, mas é uma mestra incrível. Portia é o complemento divino de Saint-Germain. Ela é a mestra ascensionada do raio violeta. Então, ela é o complemento divino que, juntamente com Saint-Germain, regem o raio violeta. Saint-Germain e Portia são chamas gêmeas. Ela é a mestra ascensa da justiça. Tudo bem? Então, enquanto Saint-Germain é o mestre ascenso da transmutação, da alquimia, da magia, a Portia é a mestra ascensa da justiça, do equilíbrio. E eles se complementam. Certo? Explicado isso, talvez facilite a visualização. Então, vocês que gostam de Saint-Germain, vocês que sentem uma conexão muito grande por Saint-Germain, saibam que a Portia também rege a chama violeta, e no momento que vocês invocam a chama violeta, no momento que vocês trabalham com ela, vocês pedem para ela abrir caminhos, vocês pedem para ter liberação de energias negativas, que eu vou explicar um pouquinho sobre a chama violeta também, vocês também ativam ela. Não é tão somente Saint-Germain, e não é tão somente os arcanjos e Elohims do raio violeta. Sim, o raio violeta também tem arcanjos, o raio violeta também tem Elohims, tudo bem? Mas eu não vou tratar dos nomes deles nessa aula, porque no futuro, nessa live, né? No futuro eu planejo fazer uma live só sobre o raio violeta, que vocês vão adorar. Então, a mestra ascensa Portia, ela é a mestra da justiça. Disse no passado, eu vou explicar um pouquinho das vidas que ela teve aqui na Terra. Disse no passado que ela teve, e muito possivelmente seja verdade, uma vida ao lado de Saint-Germain na época de Atlântida. Sim, ambos viveram juntos em Atlântida, até porque eles são chamas gêmeas, né? E nessa vida eles eram regentes, eles eram sacerdotes do templo da chama violeta. Então, eles deixavam e vivenciavam e mantinham a chama violeta viva naquela época. Porque como Atlântida era um período mais sutil, como Atlântida era um período mais conectado na espiritualidade, nesse sentido de ver, de sentir, eles viam a magia ela era visível. Talvez eles não tivessem tanta moral, mas eles podiam ver magia, eles podiam ver os seres. O terceiro olho, nosso terceiro olho era muito mais aberto. Então, existia uma chama violeta viva, existia uma chama violeta que se apresentava, ela era etérica, mas ela era viva. Então eles cuidavam dessa chama, eles treinavam aprendizes, e eles eram complementos divinos, então eles viveram essa vida juntos, Saint-Germain e Portia. Então, nesse processo, dentro desse processo,
nós temos que entender que ela tá com ele, as chamas gêmeas, elas estão com o seu complemento divino sempre, sempre e sempre. Talvez algumas vidas ela não se faça presente na matéria, mas eles sempre estiveram juntos. Então, essa foi a primeira vida dela, certo? Foi... primeira não, mas foi uma das vidas que a gente tem conhecimento, porque eles tiveram muitas vidas antes. E depois, Portia, deixa eu até mudar a imagem para vocês verem aqui. Esse daqui são Portia e Saint-Germain, complementos divinos da chama violeta. Eu considero essa imagem fabulosa, porque na minha concepção demonstra todos os traços de beleza, de amor, de sutilidade, de tranquilidade que a Portia tem. Muitas pessoas associam a deusa da justiça com uma forma muito bruta, e não é isso. Ela é uma outra faceta de Saint-Germain. E se Saint-Germain é doce, ela também é doce. Tudo bem? Então, ela teve essa vivência com Saint-Germain em Atlântida, que nós temos conhecimento, e depois ela teve algumas outras vivências. Não se tem muito registro, por quê? Porque Portia ascensionou antes de Saint-Germain. Antes de Saint-Germain. Então, logo depois, na sequência da Atlântida, a vida que nós temos deles, eu vou passar um pouquinho para frente para mostrar, é dela sendo a rainha Boádica. Ou tem tem vários nomes. Ela foi uma rainha do tempo celta, certo? Ela foi uma rainha eu vou até ampliar aqui para vocês. Ela foi uma rainha do tempo celta, e ela uniu diversas tribos, porque ela tinha um senso de justiça, uma tranquilidade, uma oratória. Então ela uniu diversas tribos celtas contra o Império Romano, contra a dominação do Império Romano na ilha da Grã-Bretanha. Não sei se vocês sabem, mas o Império Romano tentou crescer para tudo que é lado, e um dos lugares que ele não cresceu, se vocês podem perceber um pouco, até pela língua, então nos lugares que o Roma dominou, Portugal, Espanha, Itália, nós temos línguas latinas. O inglês não é uma língua latina. Por quê? Porque a Roma não dominou a Grã-Bretanha. E quem que foi uma das responsáveis por unir os grupos e tirar os romanos da ilha da Grã-Bretanha? Foi a Portia, numa de suas vidas. Então, ela foi uma mestra. Essa imagem eu acho linda, porque ela demonstra toda a realeza que Portia teve na época. Ela teve um nome um pouco complicado aqui, até, deixa eu só pegar certinho, Boádica, né? Mas é a realeza de Portia. E por quê? Porque ela sempre lutou, mas ela não lutava nesse sentido pejorativo, ela lutou pela justiça. Entendeu? Então temos uma outra imagem que, ou pode ser chamada Boudica, como está escrito ali. Essa imagem é fenomenal para mim, foi uma das mais lindas que eu pude encontrar. Porque eu acho que nessa vida da Portia, e a Portia sempre teve esse senso de justiça, ela desmistifica um fato muito interessante. Nós temos na nossa concepção, por causa dos conceitos de sagrado feminino e masculino, que os complementos divinos, lógico que eu acredito que todos que estão aqui, têm uma concepção de que o corpo não representa o polo do espírito, então não representa se é feminino ou masculino, no sentido, nasci homem, fosse homem todas as vidas, não é isso. Mas muitas pessoas têm essa noção de que, por exemplo, uma mulher que nasce e tem uma vida mais bruta no sentido de com características mais masculinas, com o sagrado masculino mais ativado, ela não é a parte feminina dentro da relação da chama gêmea. Então a parte feminina dela vai ter que ser um homem com o sagrado feminino mais ativado. Entendeu? Então no astral, se tem essa concepção, beleza, tu é homem, então tu vai nascer numa próxima vida sendo mulher, masculino, bruto, e daí depois tu nasce como homem, bruto de novo, tu sempre vai ser bruto, sempre vai ter a característica do sagrado masculino aflorada, e não necessariamente. A Portia é uma demonstração dessa, porque a Portia, ela é representada no astral no polo feminino, mas ela é a deusa da justiça, ela é esse trabalho do sagrado masculino. E o Saint-Germain,
ele é um ser do polo masculino, mas ele tem essa maior doçura, esse trabalho no sentido mais feminino. Então, isso é muito curioso. Porque a gente sempre tem uma noção de que os sagrados e as características da pessoa determinam se ela vai ter o polo feminino, no caso seria o polo negativo e positivo, mas se ela vai ter o polo feminino ou masculino no astral. Não é isso. Não é isso. Às vezes tu pode ter o polo feminino no astral, e lá no fim a gente descobre que todos somos um, mas vou botar nesses termos porque facilita. Às vezes tu vai ter o polo feminino no astral e tu pode vir aqui muito masculinizado. No sentido do sagrado masculino, tá, gente? Não tô falando que a pessoa tem que ser necessariamente bruta. Até porque porte é um doce de ser. Então, dentro desse processo, certo? A gente entende que não é as características da vida, entendeu? Não é porque eu sou homem que meu polo é masculino. Não é porque eu sou mulher com características masculinas que meu polo é masculino. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Então, isso é uma outra visão. Um outro aspecto. E depois dessa vida, certo? Que nós tivemos ela, como os registros são muito antigos dessa vida celta, os nomes acabam muito perdidos. É uma vida muito antiga, mas que se sabe que ela foi essa rainha. Ela depois viveu uma vida como um advogado. Essa vida não se tem muito registro, porque ela viveu uma vida como advogado, mas não foi uma vida midiática. Tudo bem? E como não foi uma vida midiática, acabou que não teve tanta exposição, mas ela lutava por causas de justiça. Então ela sempre viveu auxiliando pobres, pessoas mais carentes a terem a devida justiça. Nessa vida, inclusive, não se tem registro e certeza se foi nessa vida que ela ascensionou, mas ela acabou ascensionando muito logo, e Saint Germain só foi ascensionar muito depois. Dito isto, tudo bem? Como assim, aqui nós temos uma figura dela, depois vou explicar um pouco mais, como deusa da justiça. Essa representação tem na Inglaterra, e é uma das representações mais ideais nesse sentido, que é a espada, a força para aplicar a justiça, ao mesmo tempo da balança do equilíbrio. Muito importante, muito importante. Tudo bem? Então eu vou voltar nessa imagem porque eu vou explicar um conceito para vocês. Portia, então, ascensionou muito antes de Saint Germain. E ela prometeu que ela ia esperar o amado dela ascensionar. E ela fez essa promessa, ela falou, não, vou esperar o Saint Germain ascensionar, nem que demore, talvez uns 1000 anos demorou, né? E dentro desse processo, dizem, né, tem alguns relatos, algumas canalizações dela que entendem isso, que a mestra Portia, ela passou as vidas de Saint Germain ancorando, sempre regendo o processo espiritual, mas ancorando toda a energia que ele precisava e em meditação profunda. Dizem que ela ficou em meditação profunda até o ascensionamento de Saint Germain. Lógico que como ela ascensionou, ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. A consciência dela é extra, né? Hoje, esses mestres ascensionados, Saint Germain e Portia, todos os mestres ascensionados, se encontram em tronos espirituais na 50ª dimensão. Dimensão número 50. Então esses seres, eles estão em um outro grau entendível. Eles só se apresentam nas formas físicas para nós porque facilita o nosso entendimento, porque eles estão na 50ª dimensão, na dimensão número 50. 50. Então esses seres estão na... Portia e Saint Germain estão na dimensão número 50. A Terra hoje está passando por um processo de terceira para quarta, eventualmente para quinta. E a gente vai receber muitas bênçãos. Então, imagina na dimensão número 50. É um negócio... para quem não sabe, a cada 10 dimensões nós chamamos de céu. Então, um ser que alcança a 10ª dimensão está no primeiro céu. Um ser que alcança a 20ª, dimensão número 20, está no segundo céu. Esses seres estão no quinto céu. Entendeu? São seres muito ascensionados. Então, mesmo em meditação profunda, Portia conseguia se manter atuando como mestre ascensionada. Então, ela se manteve em meditação profunda, sempre auxiliando Saint Germain, até a ascensão de Saint Germain. Tudo bem? Tudo bem. Quando ocorreu a ascensão de Saint Germain voltou algumas vezes à Terra. Então, muitos se dizem que a vida do Saint Germain como Saint Germain foi já ele ascensionado.
Ele ascensionou numa vida anterior e ele veio ascensionado para auxiliar, principalmente, evitar que ocorresse a barbárie que foi a Revolução Francesa. Então muitos dizem que ele influenciava muitos reis na época para evitar que acontecesse a barbárie que foi a Revolução Francesa. Então Saint-Germain veio, voltou algumas vezes e dizem não, porque o termo certo é que ela fez isso mesmo. Quando ele voltava à Terra, ela permanecia em meditação constante, rezando, pedindo, ancorando todas as energias necessárias para Saint-Germain poder realizar o trabalho dele na Terra. Então ela sempre fez esse processo. Ela sempre ancorou, ela nunca esteve longe de Saint-Germain. O que é uma história de amor muito bonita, né? Nesse sentido, porque Saint-Germain veio como o Saint-Germain mesmo, na Terra, depois de ascensionado, e depois teve uma outra vivência nos Estados Unidos. E pelo que o Atom falou, em breve também ele voltará a ancorar aqui na Terra, uma honra divina. Dentro desse processo, então, nós entendemos que a Portia sempre ancorou Saint-Germain. Quando Saint-Germain ascensionou, certo? Eles permaneceram, os dois juntos, em meditação profunda, lógico, com as múltiplas consciências dele, ou seja, eles podiam continuar atuando. Então não quer dizer que porque eles estavam em meditação profunda eles não estavam canalizando, eles estavam toda hora canalizando. Até hoje estão. E eles permaneceram em meditação profunda até o período que eles assumiram o sétimo raio, que é a data que está ali no slide. Então, até o momento que eles assumiram o sétimo raio, eles permaneceram em meditação constante. Então, por isso que dizem que eles são seres de muita pureza, porque eles se purificaram como essência, ambos se purificaram como essência, como chamas gêmeas do divino, até o momento da ascensão. Eles ancoraram. Portia foi muito honrosa, esperou o processo de Saint-Germain e juntos, eles ascensionaram juntos para serem os regentes desse sétimo raio. Tudo bem? Foi feita uma pergunta da Amélia ali. Tem cartas de Portia? Existem registros, certo, de Portia. Existem algumas cartas, sim. E é muito bonito, mas também tem que ter certas filtragens, né? Porque, como eu disse, ela é um ser que muitas pessoas acabam não conhecendo. Então, quando se tem menos gente conhecendo, às vezes se filtra melhor, às vezes se filtra pior. Mas são muito bonitas. Muitas das informações que eu trago a vocês são dessas cartas, canalizadas e tudo, e muito está sendo canalizado por mim agora. Tudo bem? Dito isto, então Saint-Germain e Portia meditaram até o processo de ascensão do sétimo raio, que aconteceu no dia 1º de maio de 1954. Neste dia, Saint-Germain e Portia foram condecorados para assumirem o sétimo raio, o raio violeta, a chama violeta. Eles receberam a faceta de Deus para ancorarem esse sétimo raio. Ah, Pedro, o que é o raio? Volta no início da live, nos 10 primeiros minutos iniciais, que eu explico um pouquinho do que é o raio. Tudo bem? Agora vamos seguir, já todo mundo sabe o que é raio, todo mundo sabe o que é raio, tudo bem? Então, ganharam esse raio. E nesse dia, eles ganharam a maestria da Era de Aquário. Então, nos 2000 anos anteriores a essa data, quem regia era Jesus e Nada, Mestra Nada, que são Jesus e seu complemento divino, regiam a Era de Peixes. Durante essa Era de Peixes, Jesus foi responsável por ancorar as energias na Terra. Por isso a presença dele tão forte nesses últimos anos, principalmente 2000 anos. Depois desse momento, Saint-Germain e Portia receberam a maestria para a próxima era da humanidade, a Era de Aquário, que vai ser a chamada Era de Ouro, em que a humanidade tende a evoluir para a quarta, quinta dimensão e deve receber muitas bênçãos. E os regentes, os mestres, aqueles que vão guiar o todo, vão ser Saint-Germain e Portia. Mas como ele mesmo diz em algumas canalizações, não é a era de Saint-Germain e Portia, é a nossa era. É a era de todos os seres. E a chama violeta é a ferramenta desta era. É o meio dessa era. Uma curiosidade muito interessante, antes de falar um pouquinho da chama violeta, é sobre a questão
que dentro desse processo, quando ele foi condecorado, Saint-Germain foi condecorado juntamente com Portia para a chama violeta, ele pegou nas suas mãos essa coroa e condecorou Portia. Por isso que na imagem ali vocês veem Portia com a coroa. Por que vocês veem Portia com a coroa? Porque Portia foi condecorada por Saint-Germain. O que Saint-Germain fez? Saudou o sagrado feminino. Mesmo o sagrado feminino tendo sido guerreira, mesmo ela, Portia, ser a deusa da justiça, então tem muita força, muito potencial, muita transmutação, ele saudou o sagrado feminino como a preciosidade que a figura da mulher é, que a figura da mulher no sentido espiritual, né? Que o feminino é a pureza, a luz, a paz, todo o amor que o feminino é. A vibração sagrada da Mãe Maria é o puro feminino. Então, se vocês veem em algum lugar alguém dizendo que o homem ante a mulher, ou a mulher deve ser submissa em algum estágio, um mestre ascensionado como Saint-Germain condecorou a mulher ante ele. Um mestre ascensionado. Então, se o mestre ascensionado entendeu o divino que existe na mulher, pensamento pessoal agora, quem somos nós para não entendermos o divino da mulher, do feminino? O divino do feminino não só na outra pessoa, como em nós. Entender nossas emoções, nossos sentimentos, isso é honrar. Honrar a nossa mãe, honrar a nossa avó, honrar toda a nossa ancestralidade é também entender o divino feminino. Tudo bem? Então, dito isso, Saint-Germain condecorou antes Portia como sagrado feminino, e por isso ela adorna essa coroa. E dentro disso, outro ser que fez isso foi Jesus, quando na época era regente. Sim, Jesus assumiu um raio, ele era regente do raio Rubi. Depois, hoje, quem assume esse raio é a Mestra Nada, tudo bem? Mas Jesus condecorou Mestra Nada ante ele. Então, Jesus e Saint-Germain fizeram esse ato de saudar o feminino. Então, dito isto, é importante vocês entenderem a importância. Falei muito de Saint-Germain, falei muito de Portia, tem uma imagem linda dos dois aqui também. Saint-Germain agora com o cabelo arrumado, né? Que antes ele estava mais bagunçado, agora está com o cabelo arrumado. E como vocês podem ver, todas essas imagens têm a coroa dela, que é o saudar o sagrado feminino. É o entender o sagrado feminino. Essa é a coroa, esse é o sentido da coroa. Tudo bem? Então, dentro desse espectro do que ela é, nós vamos entender um pouquinho, rapidinho, o que ela é dentro da chama violeta. A amada Portia é a representação divina e sagrada da justiça. Tem essa imagem dela aqui, dessa estátua, né? Ela é a representação divina e sagrada da justiça. Justiça em que sentido? No sentido de equilíbrio. Ela, dentro do poder da transmutação, porque para quem não sabe, o raio violeta é o raio da transmutação. O que é o raio da transmutação? É o Espírito Santo. Tá, Pedro? Mas o que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a possibilidade do ser transmutar tudo o que fez de errado no perdão. É a oportunidade de perdão. Por isso que tu tem Saint-Germain e Portia como os regentes dessa era. Por quê? Porque a Terra passou por tantos anos ilusórios, tantos anos num sistema negativo, e agora, para a Era de Aquário, nós temos a oportunidade da transmutação. Nós temos a oportunidade da evolução. E como se evolui? Se transmuta tudo que é negativo. Deixa tudo que é negativo embora. Deixa embora. Transmuta com a chama violeta, mas com amor. Então a chama violeta é a representação da justiça divina, de que no momento que tu não é mais merecedor de uma determinada questão, né? Que não existe sofrimento, mas isso é outros 500. No momento que tu não é mais merecedor de uma questão, tu pode transmutar essa questão. Tu não precisa viver a vida toda numa determinada situação, numa casa, com um grupo de pessoas. Tu pode transmutar o que não te faz bem. E essa é a oportunidade do divino, que o divino traz na era de Aquário. É a transmutação, por isso a importância desses seres. O raio violeta é muito importante. Se você faz todo dia exercício de raio violeta, você está transmutando todo dia o negativo e permitindo o positivo entrar. Então, quando nós imaginamos
exemplo, um raio violeta em todo o planeta Terra, nós estamos transmutando tudo que o planeta Terra faz de negativo e dando a oportunidade do positivo entrar na Terra. Então, quando nós imaginamos, exemplo, ocorreu aquelas questões no Afeganistão. Quando nós imaginamos a chama violeta no Afeganistão, nós transmutamos tudo que é negativo no Afeganistão e permitimos como que a luz atue ali. Por quê? Porque a chama violeta passa queimando o que é negativo e possibilitando o positivo de surgir. Tudo isso dentro da justiça. Por isso a importância sagrada da amada Portia. Vocês entenderam? Por isso a importância dela. Por isso que ela rege a justiça. E ela rege a justiça sagrada, não a justiça humana. Então, tem uma fala muito importante dela, canalizada há um tempo atrás, que eu li, que é assim: muitos seres acham que na Terra o sofrimento é divino, que a justiça vem através do sofrimento. Muito enganados esses seres. Eles acham que eles não podem pedir uma casa nova, um carro novo, um computador novo, porque isso é materialismo. Não é. Se o ser ele pede de coração, se o ser ele pede do divino dele uma casa, um carro, uma condição econômica melhor, porque ele sabe que aquilo ali vai gerar uma situação de harmonia. Muitas vezes tu tem um computador mesmo novo, tu gera uma satisfação, uma tranquilidade, entendeu? Vou poder aproveitar um pouco do meu tempo jogando, não tem problema nenhum. Se for do teu coração e tu precisar daquilo, a justiça divina lhe concederá. Então, não é feio pedir coisas para te auxiliar, mesmo que elas sejam materiais. Um carro novo, às vezes, é o método que tu tem para poder fazer viagens mais confortável, para poder não se cansar. Uma casa nova, às vezes, é uma oportunidade de tu mudar toda a tua vida. Porque o teu lar também é teu templo. Teu templo é teu corpo, mas teu lar também é teu templo. Entendeu? Isso não deixa de ser divino. Sabe por quê? Porque o divino está em tudo. Então, se algo é materializado na Terra, esse algo já é divino. Já é divino. Tudo bem? Então ela fala muito sobre isso, que o ser humano acha que a justiça é: eu sou pobre, ele é rico, ele me deve dinheiro. Lei do engano. Lei do engano. Não. Se você acha que o sofrimento, a pobreza é a justiça do teu ser, se vocês acham que o divino acha isso justo, não. Deus nunca criaria, ela mesma fala isso, que o divino nunca criaria oportunidades, nunca criaria um carro, um computador, uma casa, se não fosse para os filhos dele que ele ama usufruírem. A questão é que muitas vezes o seu próprio ser acha que você não é divino, não Deus. Não Deus. E muitas vezes algumas coisas não acontecem, ela fala isso também, porque a divindade quer te mostrar um outro lado, que muitas vezes vai te fazer bem. Porque muitas vezes o que a gente pede não é o que a gente quer, de coração. Por isso todo pedido de coração é divino. É uma forma divina. E é uma forma de justiça. Então peçam a Portia, peçam a chama violeta. Peçam as vibrações sagradas. Vocês merecem. Se assim vocês sentirem de coração que merecem. Tudo bem? Então, esse é o espectro da Portia. É trazer a divina justiça para os divinos seres que assim entendem a divina justiça. Que é o quê? Deus é puro amor. Deus não nos faz sofrer. Quem sofre somos nós. Deus nos dá oportunidades de mudarmos de vida, de mudarmos. Às vezes a gente faz assim, ó. Vive num relacionamento ruim, muito tempo, eu quero sair disso daqui, eu quero sair disso daqui. Teu coração pede aquilo. Daí acaba, chora, sofre, fica triste e acha que Deus está trazendo aquele sofrimento. Não. Quem está sofrendo é o próprio ser. Deus trouxe a cura. Então a chama violeta é a oportunidade do quê? De transmutar tudo que... Pega tudo que não serve mais. Tudo que não serve mais. Entrega na balança da Portia e fala: transmuta isso e me traz isso. Essa é a oportunidade. Tudo dentro do merecimento sagrado. Tudo dentro do merecimento divino. Então essa é a oportunidade que a amada Portia oferece. Eu vou voltar para essa imagem porque ela é fenomenal, eu adoro. Então,
Essa é a oportunidade que o divino oferece. E como que nós estamos entendendo essa chama violeta na nossa vida? A oportunidade da era de Aquário é evoluir milhares de anos em poucos anos. Quem ficar na Terra vai ir para um outro degrau de entendimento. Então é uma escolha. Você quer ficar na Terra ou você quer ir para um outro processo, num outro planeta, para começar de novo? Para ter os mesmos processos nesse sentido. É uma escolha. E a chama violeta está aí para falar, você não precisa passar por tudo de novo. Você não precisa mais ancorar num planeta de dor, você não precisa. Você pode transmutar esse karma. Você pode transmutar tudo que tu fez de negativo. É uma oportunidade que o Espírito Santo está nos dando. E através desses seres, a gente tem a oportunidade disso. Através da Porte, através do Saint Germain. Por isso que eles são o regente dessa era. Não é à toa. Eles são regente dessa era, porque é nessa era que vai ser feito esse entendimento. De que a gente não merece mais sofrer. De que a Terra merece a ascensão. E de que a justiça divina é a felicidade, é o amor. Essa é a justiça divina. Tudo que não seja isso, não é a justiça divina. Tudo bem? Então, esse é o papel de Portia, essa é a deusa divina, certo? Uma deusa sensacional. Vocês podem encontrar a imagem de Portia em todos os lugares. Mitologia grega, como ela já ascensionou lá atrás, então a figura dela era representada na mitologia grega como deusa da justiça grega, na mitologia romana como deusa da justiça romana. Todas as figuras de deusa da justiça são representantes da Portia. Lógico, muitas visões dela foram deturpadas, mas eles são seres divinos. Divinos. E esses seres trabalham dia e noite para auxiliar a Terra. Porque eles não querem o nosso mal. E Portia se coloca, e Portia particularmente me pediu, agora eu vou falar para vocês, particularmente me pediu para fazer essa live hoje, me intuiu, porque muitos de vocês não conhecem o poder sagrado da chama violeta. Mas muitos de vocês podem ter uma mudança de vida completa se souberem o poder sagrado da chama violeta. Então, hoje, a Portia, o Saint Germain, toda a egrégora da chama violeta, os arcanjos, que é o arcanjo Zadkiel e Santa Esmeralda, os Elohims Arcturus e Vitória, oportunizam a vocês a chama violeta. E esse ser sagrado que é a Portia, essa figura do feminino divino, que mostra que mulher não é menos, que mostra que o feminino não é menos, que o feminino pode ir para a guerra, como ela foi uma guerreira no passado, que o feminino pode lutar pela luz. Essa figura se apresenta a vocês como forma de ancorar vocês e de ser um exemplo sagrado. Tudo bem? Então, dentro desse processo, eu gostaria de agora, eu vou fazer um pedido a todos vocês, tudo bem? Eu vou fazer um processo de decreto. Então, eu vou falar algumas palavras, certo? Vai ser totalmente canalizado, tudo bem? Então, se eu me equivocar em alguma fala, peço perdão. Eu vou falar um pouco. Quando vocês ouvirem, vocês repetem, fecham os olhos, se concentrem. Vocês repetem. Então, eu vou falar, eu sou luz. Vocês vão falar, eu sou luz. Eu vou dar um tempo e daí eu vou falar outra frase. Eu sou amor. Daí vocês repetem, eu sou amor. Tudo bem? Então eu vou fazer um processo agora. Eu só vou responder uma pergunta da Sandra, que foi uma pergunta muito boa. Muito boa noite. Qual seria a ordem correta? Pedir transmutação e cura ou cura e transmutação? Olha, tu pode pedir os dois ao mesmo tempo. A chama violeta tem essa propriedade. Mas, para tu colocar água limpa num copo, tu primeiro precisa tirar a água suja. Então é muito recomendado tu transmutar tudo que tiver negativo, curar tudo que tiver negativo. Entendeu? E a chama violeta tem várias funções. Tu pode pedir para a chama violeta também, como foi falado, a justiça, né? Tu pode pedir, não, essa situação eu acho que está injusto para mim. Traga-me a justiça se for do meu merecimento. Vocês podem fazer esse pedido para a Portia. Traga-me. Chama violeta. Se vocês, uma dica pessoal, vocês estão com uma situação ruim, não está dando, sei lá, o computador, eu vou dar uma situação banal, vocês aplicam em outras questões. Computador, tu tá olhando assim pro computador, não tá funcionando esse computador, tá muito lerdo.
Imagina saindo do teu terceiro olho uma luz sagrada de chama violeta envolvendo, queimando todo o computador. Aquilo ali, eu garanto que se vocês fizerem de todo o coração, vai melhorar. A situação negativa vai ser transmutada. Entenderam? A situação negativa vai ser transmutada. Não existe. Se for de coração, vai ser transmutada. Ah, tô com problema de conta, de dívida, de dinheiro. Chama a violeta neles. É isso que é a era de Aquário. Chama a violeta em tudo. Transmuta tudo. Por quê? Porque o ser humano ainda precisa transmutar muito negativo. Para daí, ele se utilizar dos outros raios. Raio dourado, raio verde, raio azul. Entendeu? Então, se tu não transmuta, tu mantém. Entendeu? Se tu não transmuta, tu mantém aquilo ali. Então, deixe fluir, tá? Então, vou fazer agora o decreto, fazer uma última recomendação para quem tá na live. Eu sei que para quem tá na live toda pode ser um pouco chato. Quem não entendeu sobre essas questões dos raios, vai no iniciozinho, eu expliquei bem certinho, tá? Porque depois isso daqui vai virar um vídeo, isso daqui vai virar uma live vídeo, porque eu vou explicar um pouquinho do projeto antes. Esse projeto Quem é Portia, Quem é o Moriá, é um projeto que eu estou planejando, agora é a primeira live, então se vocês gostarem, deixa o like, por favor, compartilhem, para mim ver que é esse o caminho. E eu vou fazer de todos os mestres, de vários conceitos da espiritualidade, para dar um introdutório. Então vocês podem pegar uma pessoa que não está sabendo nada, pá, põe na live do Pedro, desde o início. Vai sair sabendo o que é chama violeta, eu garanto. Então essa é a ideia. Então eu vou fazer todas as semanas lives, explicar o que é mestres ascensionados, o que é raio verde, o que são os raios, o que é Hilarion, quem que é Hilarion, entendeu? O que é conselho kármico. Vou explicar bem certinho para vocês. Isso eu pretendo fazer nas próximas semanas, então vai ser uma série. Quem é? Ou quem são, né? E vai virar uma playlist. Então, quem quiser depois, acessa o canal. Se vocês acessarem o canal, vocês vão ver que está tudo dividido em playlists. Tem playlist de estudo, tem playlist das falas de Jesus, tem playlist de canalização. Se vocês entrarem no canal e quiserem só ver Jesus, se quiserem ver só Sananda, né? Se quiserem ver só Sananda, se quiserem ver só canalização, vocês podem ter uma playlist só disso. Se quiserem ver só os cortes, vocês podem ter uma playlist só disso. É só entrar no canal, ali tá tudo separadinho. Querem ver o livro de Enoque? Tá ali separadinho. Querem ver agora essa série para aprender do zero? Vai estar ali separadinho, tudo bem? Então gratidão a todos que são membros. E agora eu vou fazer esse processo do decreto, tá? Para encerrar a live. Eu gostaria de agradecer porque são 47 minutos que vocês estão aqui comigo. E 47 minutos, às vezes, né? Dá pra fazer outras coisas. Então, vocês estão se permitindo, é muito necessário. Vou fazer esse decreto. Só vou explicar de novo rapidinho. Eu vou falar, então vou falar eu sou luz. Vocês na casa de vocês fechem os olhos, falam, repetem eu sou luz, tudo bem? E depois eu vou continuar falando. Eu sou amor, vocês repetem eu sou amor, eu vou dar um tempo para vocês falarem e depois eu vou ir continuando o decreto, tudo bem? Certo? Então, saudações e vamos lá. Pela divina presença eu sou. Em nome dos divinos mestres sagrados. Em nome dos amados arcanjos e Elohims. Em nome da chama violeta. Em nome do amado Saint Germain. Em nome da Mestra Divina Sagrada Portia. Peço, pela plenipotência do 3 vezes 3, pela plenipotência do 10.000 vezes 10.000, que ancore esse decreto sagrado. Peço à justiça divina que retire todas as injustiças, que remova
todos os processos de sofrimento e me ancore na presença sagrada da chama violeta, transmutando todos os meus corpos, transmutando todo o meu espírito, deixando ir tudo que é negativo, deixando ir tudo que não me serve mais e trazendo a justiça sagrada em minha vida, trazendo o amor divino da amada Pórtia e me permitindo acessar os mais altos níveis de comunicação com os mestres sagrados, tudo dentro do meu merecimento. Vibro também pela resolução de conflitos, pela retirada de chips, pela retirada de contratos, transmutando tudo isso no raio sagrado da chama violeta. Em nome do poder ancorado, eu permito a presença da deusa Pórtia em minha vida, em todos os momentos. Eu permito que sua justiça traga a luz e a paz, traga o amor e a prosperidade, e me faça completo, pois sou um ser de fogo violeta, pois sou a pureza que Deus deseja, pois sou um ser de fogo violeta, pois sou a pureza que Deus deseja, pois sou um ser de fogo violeta, pois sou a pureza que Deus deseja, e transmuto todo o negativo. Eu sou luz. Eu sou Deus em ação. Eu sou paz e amor. Eu sou chama violeta. Eu sou o que sou. Assim é, em nome do meu eu sou divino, em nome de Pórtia e Saint-Germain, em nome de todos os seres sagrados que aqui estão, e do Deus maior, está feito, está feito, está feito. Sentiram? Aqui foi forte. Até tô violeta. Ai, ai, saudação. Gratidão a todos que participaram desse movimento. Infelizmente eu tenho muita coisa para explicar para vocês, mas o tempo às vezes, né, não permite. Esse tempo dessa terra. Mas como eu disse, vai ter próximas séries. Semana que vem eu vou fazer. E todos os episódios eu pretendo trazer um decreto. Então preparem uma aguinha, tá? Preparem, se vocês têm japamala, cordão, tudo, coloquem, tá? Que vai ser feito esse decreto, vai ser feito esse ancoramento. Então, para poder auxiliar, vai ser feito com raio azul, com raio branco. Ah, Pedro, não sei o que é raio azul e raio branco. Eu vou explicar também, fique bem tranquilo. Venham e tragam. Pode ser a pessoa que não entende nada sobre isso. Esse é o objetivo. O comando da luz, ele é uma egrégora para ensinar vocês. E ensinar esses conceitos mais complexos, mas ensinar também aqui, ó. Vocês sentirem. Porque o mais importante, logicamente é incrível saber quem é a Pórtia.
É incrível saber quem é Saint-Germain. Mas é vocês sentirem no coração Porte. Vocês sentirem no coração Saint-Germain. Eu vou ficar muito feliz se quando vocês fazerem a meditação de vocês vibrarem em favor do amor à Porte. Vocês vibrarem por essa justiça divina. E como vale a pena falar, certo? Nessa questão, muitos têm a noção de que a deusa da justiça, ela é mal-humorada, porque é justiça. Não, ela é um ser divino, ela ama cada um de vocês. E Saint-Germain e Portia vêm na Terra depois de mestres ascensionados, assim como todos os mestres ascensionados que vieram na Terra depois, e antes até, por amor. Eles vêm porque eles amam esse planeta. O próprio Saint-Germain deixa isso claro várias vezes. Eles amam essa Terra. Eles amam cada um de nós. E se eles amam cada um de nós, nós devemos ser gratos, primeiramente, mas também ancorarmos eles, porque se eles amam, eles nos ajudam. Se eles amam, eles estão ali para nós. Então, no momento mais tenso da vida de vocês, no momento mais desafiador, eu recomendo vocês pedirem ajuda para esses dois, que esses dois vão estar lá para transmutar a situação desafiadora. E, no momento mais tenso e mais divino, falem: eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Porque se Deus deseja, assim é. Tudo bem, amados? Se tiver alguma dúvida final, posso tirar aí para vocês. Tem ainda 4 minutinhos. Então vou dar os recados que tem que dar, né? Sigam nós no Instagram, @Escola Comando da Luz. Nós estamos tendo um movimento da escola. Isso daqui, ó, é isso daqui do que tem na escola. Essa live de 1 hora é isso daqui do que tem na escola. Na escola vocês vão ser limpos, vão ser ancorados, vocês vão ter a presença dos comandantes. Vai ser explicado todo esse conceito mais teórico, mas prático. Nós vamos fazer todo esse processo. Sintam-se em casa e se sentirem no coração, participem da escola. Tem um valor de mensalidade, eu vou estar lá dando aula também, mas é muito importante. Esse mês, outubro, teremos o curso dos canalizadores. Vocês querem aprender a canalizar? Vamos lá, participa do curso. Vai ser ótimo, tudo bem? Garanto que o Davi e todo mundo vai recepcionar vocês. Tomem muitos banhos de chama violeta. Quem quiser, uma sugestão minha pessoal. Agora uma coisa mais física. Existe no mercado anil em barrinha, pequena assim, quadradinho. Esse anil, quando tu põe na água, ele se desfaz. A água fica pura violeta. Comprem o anil, tá? Comprem esse anil, peguem um quadradinho, ponham na água, transformem aquilo ali em pura vibração violeta. Tá? Desejem, vibrem. Eu tomo um banho agora de chama violeta. Eu tomo um banho agora de chama... Tudo que é negativo vai embora. Joguem. Vai ser fantástico. Pode ser no banho mesmo. Vai ser uma das melhores curas que vocês tiveram. E talvez bem baratas. Porque vai ser fantástico, tá? Essa é uma dica aí da Mestre Portia. Ancorem, sentirem todos os dias. Façam os decretos, tá? Dão replay nessa live. Queria fazer um decreto da Porte, mas esses da internet eu quero fazer com alguém. Porque um dos principais pontos dos decretos... não consigo me conter, vou falar. Um dos principais pontos dos decretos é a egrégora do decreto. Lógico que fazer sozinho é perfeito. Tu tá fazendo decreto. Mas quando tu faz em dupla, quando tu faz numa live, entendeu? Quando tu faz com um grupo de muitas pessoas, cria uma egrégora. E essa egrégora fortalece a energia. Então, se vocês não têm ninguém para fazer, façam comigo. Tem replay nessa live, tá? Que a energia do que eu falei junto com vocês, do que nós falamos, continua ali. Então, se não querem fazer sozinho, façam comigo. Eu teria um prazer de ficar repetindo várias vezes aquela palavra, várias vezes. Por que eu faço isso? Eu gravo áudios meus, porque eu sinto uma necessidade que não tem. Então, esses processos de decretos que eu vou fazendo, vai ser para auxiliar vocês e a mim. Porque eu muitas vezes não tenho os decretos, eu tenho que gravar para mim mesmo, ficar me escutando para criar aquela egrégora comigo mesmo. Não que não seja ruim, não seja bom, é ótimo. Mas ter outra pessoa também é perfeito, porque são duas energias diferentes, né? Então, como uma gratidão imensa, eu me despeço de vocês, agradeço, e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Lembrando que semana que vem tem mais, né? Se quiserem mostrar, lembrando de novo,
olhem a página do canal, vai ter as playlists divididinhas ali pra vocês. Então, quero saber do livro de Enoch? Vai na página do canal. Quero saber dos cortes? Ah, não vi os cortes, tá meio confuso aqui no grupo, né? Muitas pessoas de vocês vão nos grupos do WhatsApp e do Telegram. Vai ali, tá bom? Vai ter bem separadinho, bem certinho. Vocês são seres de muita luz, eu vos agradeço muito. Gratidão por todos os membros, todas as doações, tudo bem? Portia vos agradece e Saint Germain vos agradece. Saudações, meus amados. Deixa eu até fazer os saudações aqui. Saudações, meus amados. Muita luz, a minha mão tá tremendo. Muita luz.